De todos os assuntos que eu atendo aqui no meu escritório, se eu tivesse que escolher só um, que é o que mais causa dúvidas, seja empregados, seja empregadores, é o assunto da prestação de serviços. A gente trabalha muito hoje em dia com a questão da prestação de serviços PJ, contratação PJ, e questões também muito ligadas à identificação se uma situação é caso de reconhecimento de vínculo trabalhista ou não. Essa situação ela se apresenta de diversas formas, ela vem através de relações de transportadores de cargas, relações de domésticas, relações de contratações pontuais para prestadores de serviços de marketing, publicidade, enfim, e tantas outras questões que a gente acaba acompanhando cotidianamente aqui. Então, como esse para mim é um assunto muito fácil, dentro do rol de assuntos trabalhistas empresariais, ele é um dos mais banais, mas que muitas vezes ele também é um dos que mais trazem prejuízos e reverberações financeiras para as partes. Eu vou te explicar hoje de forma bem resumida e para não esquecer como é que a gente identifica quando é um caso de prestação de serviços ou quando é um caso de vínculo de emprego a ser reconhecido pelo empregador. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui nessa história é que para que uma situação seja caracterizada como vínculo de emprego, nós precisamos do cumprimento concomitante de 4 requisitos. Então a gente tem onerosidade, subordinação, pessoalidade e não eventualidade ou habitualidade. O que isso significa no bom português, no português brasileiro? Significa que a pessoa precisa ser contratada ela mesma, ela não pode mandar uma outra pessoa no seu lugar, ela não pode se fazer substituir. Isso é entendido como pessoalidade dentro da nossa estrutura trabalhista. Nós temos que ter presente a onerosidade, o que significa que a pessoa precisa receber para isso, não pode ser um trabalho voluntário, por exemplo. Nós também temos a questão da subordinação, que é a obediência de normas por alguém que indica o que deve ser feito e alguém que cumpre essa ordem. E nós temos a questão da habitualidade ou não eventualidade. Não basta ser esporádico, isso precisa ter uma continuidade no tempo. Quando nós temos presentes todos esses requisitos ao mesmo tempo dentro de uma relação de trabalho, e aí é importante a gente trazer informação aqui de que às vezes alguns vão ser mais evidentes, alguns vão ser mais fortes do que outros. Mas quando a gente tem presentes todos esses, a gente caminha então para o reconhecimento de vínculo que muitas vezes é requerido dentro do Poder Judiciário. Mas quando falta um desses requisitos, ou então quando algum deles fica um pouco frágil e não se tem certeza da existência dele ou não. Bom, nesse tipo de situação, o que a gente mais vê acontecendo é uma das partes dizendo que é uma prestação de serviços e a outra dizendo que é uma relação de vínculo. E aí eu preciso trazer para vocês como o judiciário costuma resolver isso. Na prática, quem tem o ônus, ou seja, quem tem o dever de provar que é uma prestação de serviços quando alega uma prestação de serviços, é o contratante. Ou seja, vamos lá, um exemplo bem simples. Eu contrato uma pessoa para trabalhar comigo. Essa pessoa ingressa na Justiça do Trabalho dizendo que havia a existência de um vínculo de trabalho não reconhecido. Se eu alego que houve uma prestação de serviços, a obrigação de provar que essa prestação de serviços aconteceu é minha, como contratante. Então eu atraio o ônus da prova. Mas como é que se prova, né? Imagino que vocês devam estar se perguntando como é que se prova esse tipo de coisa. A resposta é mais simples do que a gente pode imaginar. Normalmente, o judiciário aceita como matéria de prova de prestação de serviços um bom e bem feito contrato de prestação de serviços. E aí, eu esses dias ainda recebi uma pergunta de uma cliente que eu estava atendendo. Mas se esse contrato, mesmo apresentado, não for o bastante para desconstituir a existência da relação de trabalho? Bom, aí nós vamos então precisar da presença de um bom advogado que, através de provas documentais e testemunhais, vai formar o convencimento do julgador no sentido da verdade real, que é o que vai ser buscada nesse processo. Então, um bom contrato de prestação de serviços, ele não garante o afastamento do reconhecimento de vínculo, mas ele já é mais de meio caminho andado, porque o dever de comprovar essa prestação de serviços é de quem contrata. Eu espero que essas informações tenham feito sentido para ti. Esse assunto acaba sendo bastante discutido nos mais diversos segmentos, nos mais diversos setores,
e ele sempre vem revestido da mesma forma. Por isso que eu costumo sempre orientar que quem contrata qualquer prestador de serviços, necessariamente, se quiser se proteger juridicamente, precisa providenciar um bom contrato. Compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação, eu tenho certeza que tu vais ajudar muita gente a entender melhor sobre esse assunto.